O grito perfurou a tarde tranquila como uma faca, ecoando pelas planícies queimadas de sol de Silver Creek, território de Wyoming. 1875. Margaret O'Hara arranhou a terra seca, seus dedos cavando a sujeira enquanto mãos rudes prendiam seus ombros ao chão. Os três foras da lei a haviam emboscado a meio quilômetro da cidade, arrastando-a de seu cavalo para o barranco isolado onde ninguém ouviria seus rogos. Não adianta lutar, senhorita, zombou o maior dos homens, seu hálito quente e pútrido contra sua bochecha, enquanto ele a pressionava mais fundo na sujeira. É melhor tornar isso fácil para você. Por favor, Margaret ofegou, seu cabelo castanho-mel caindo sobre seu rosto enquanto ela lutava. Eu não tenho nada de valor que não seja inteiramente verdade. Outro fora da lei riu, seu rosto envelhecido contorcido em um sorriso que lhe causou arrepios na espinha. Ele segurava seus pulsos acima da cabeça com uma mão, enquanto a outra apalpava a pequena bolsa amarrada em seu cinto. O terceiro homem, magro e esguio, com uma cicatriz que ia do olho ao queixo, vigiava na beira do barranco, rifle em punho. Andem logo, rapazes. Não temos o dia todo. Margaret convocou cada grama de força em seu corpo de 22 anos, torcendo-se violentamente sob o peso do brutamontes. Quando seu aperto afrouxou por apenas um momento, ela respirou fundo e soltou um grito tão penetrante e desesperado que pássaros se dispersaram das árvores próximas. Calhe a boca dela, sibilou o vigia, virando-se com olhos arregalados e em pânico. O homem grande apertou sua mão suja sobre a boca de Margaret, mas ela mordeu com força, tirando sangue. Ele gritou, recuando apenas o suficiente para ela gritar novamente mais alto, mais desesperada. Meio quilômetro de distância, Nathan Thompson abaixou sua cantina, água pingando de seu queixo enquanto ele inclinava a cabeça para ouvir. O cowboy de 30 anos estava rastreando um desgarrado do rancho Peterson quando o som o alcançou. A maioria dos homens poderia ter confundido com um animal ou ignorado completamente, mas Nathan havia ouvido aquele som uma vez antes. O grito desesperado de alguém cuja vida estava por um fio. Em um movimento fluido, ele embainhou sua cantina, pegou seu rifle Winchester de sua cela e montou em seu cavalo baio claro. Vá, Scout, ele incitou, e o cavalo disparou para a frente, cascos batendo contra a dura terra de Wyoming. Margaret ainda estava lutando quando ouviu o troar de cascos se aproximando. Os foras da lei ouviram o vigia erguendo seu rifle em direção ao som. Alguém está vindo, ele avisou. Mate-a e acabe com isso, rosnou o homem grande, ainda lutando para subjugar Margaret. O vigia mirou no cavaleiro que se aproximava, mas antes que pudesse apertar o gatilho, um tiro soou e ele desabou no chão, segurando o ombro. Nathan Thompson investiu no barranco em velocidade máxima, seu rifle já sendo recarregado enquanto ele cavalgava. Solte-a, ele gritou, sua voz tão dura quanto ferro. Seu rosto estava parcialmente escondido sob a aba de seu Stetson desgastado, mas seus olhos brilhavam com uma fúria que fez até mesmo os mais corpulentos dos foras da lei hesitarem. O fora da lei no pulso de Margaret pegou sua arma, mas Nathan foi mais rápido. Outro tiro, e o homem uivou de dor enquanto a bala roçava seu braço. O terceiro e maior atacante soltou Margaret, sacando seu revólver enquanto se levantava. Nathan jogou-se de seu cavalo, buscando cobertura atrás de uma pedra enquanto balas ricocheteavam ao redor dele. Margaret se arrastou para longe da luta, seu coração martelando contra suas costelas. Ela observou em terror e espanto enquanto o estranho trocava tiros com os foras da lei. Ele se movia com a confiança de um homem que já havia estado em lutas antes. Cada tiro calculado, cada movimento deliberado. Quando o tiroteio parou, 2 dos foras da lei jaziam feridos, mas vivos, enquanto o terceiro havia fugido a pé pelo barranco. Nathan se aproximou cautelosamente, chutando suas armas para longe antes de se voltar para Margaret. Você está ferida, senhorita? Ele perguntou.
sua voz mais gentil agora enquanto ele estendia a mão para ajudá-la a se levantar. Margaret olhou para a mão estendida e depois para o homem que a oferecia. Ele era alto com ombros largos que se estreitavam para uma cintura esguia. Seu rosto estava bronzeado pelo sol e marcado pelo tempo com uma mandíbula forte sombreada pela barba de um dia. Mas eram seus olhos que a prendiam, azul profundo e cheios de preocupação. Eu estou bem. Ela conseguiu, aceitando a mão dele e levantando-se tremulamente. Eles não... Você chegou antes. Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisou. Meu nome é Nathan Thompson, ele disse, ainda segurando a mão dela. Eu trabalho no Rancho Peterson, cerca de 10 milhas ao norte. Margaret O'Hara, ela respondeu, de repente consciente de sua aparência desgrenhada, sua manga rasgada, rosto sujo de terra e cabelo solto caindo pelos ombros. Eu lhe devo minha vida, Sr. Thompson. Nathan balançou a cabeça. Qualquer homem decente teria feito o mesmo. Ele olhou para os foras da lei feridos. Precisamos levar esses vermes para o xerife em Silver Creek. Como se entendendo a gravidade da situação, o cavalo de Nathan, Scout, trotou, esfregando o focinho no ombro de seu mestre. A égua de Margaret havia fugido durante o ataque, e ela sentiu uma pontada de preocupação em voltar para a cidade. Meu cavalo! Ela começou, mas Nathan já estava pensando à frente. Podemos amarrar esses dois ao meu cavalo. E você pode cavalgar comigo, ele sugeriu. Então rapidamente acrescentou. Se estiver tudo bem para você, senhorita O'Hara. Margaret assentiu, observando enquanto Nathan eficientemente amarrava as mãos dos foras da lei e os prendia à cela de Scout. Os homens gemeram de dor, mas não ofereceram resistência. A luta havia desaparecido deles. Antes de partirem, Nathan recuperou os pertences espalhados de Margaret, incluindo um pequeno diário de couro que havia caído de seu bolso. Ele o entregou a ela com uma gentileza que parecia em desacordo com a violência decisiva que ele exibira minutos antes. Obrigada, ela sussurrou, apertando o diário contra o peito. Ele continha seus pensamentos mais íntimos, esboços e sonhos, coisas que ela não havia compartilhado com ninguém desde que chegou a Wyoming há 3 meses. Nathan a ajudou a montar em Scout, então montou atrás dela. Margaret enrijeceu ligeiramente com a proximidade, mas enquanto eles iniciavam a viagem para Silver Creek, o ritmo constante do andar do cavalo e a sensação segura do braço de Nathan em sua cintura para mantê-la estável gradualmente aliviaram sua tensão. O que a traz aqui sozinha, senhorita O'Hara? Ele perguntou enquanto cavalgavam, os dois foras da lei cativos arrastando-se miseravelmente ao lado do cavalo. Margaret hesitou. Sua razão para estar no território não era algo que ela facilmente compartilhava, mas este homem havia salvado sua vida. Estou procurando por meu irmão, ela finalmente disse. Patrick O'Hara. Ele veio para o oeste há 2 anos e suas cartas pararam de chegar há 6 meses. Nossos pais morreram no inverno passado e eu... Ela se calou, sem saber como explicar o desespero que a levara a viajar sozinha por metade do país. Eu entendo. Nathan disse simplesmente, e de alguma forma Margaret acreditou que ele realmente entendia. Silver Creek não é tão grande. Se seu irmão estivesse aqui, as pessoas o conheceriam. Ele não estava em Silver Creek, Margaret explicou. Sua última carta veio de Deadwood, mas eu tenho rastreado seus movimentos. Alguém em Cheyenne disse que ele havia vindo para cá, trabalhando em condução de gado. Nathan assentiu pensativamente. A equipe de Peterson contrata mãos para as conduções de verão. Pode ser que ele tenha se inscrito lá. A esperança cintilou no peito de Margaret. Você perguntaria por mim? Você tem minha palavra, Nathan prometeu. Enquanto se aproximavam de Silver Creek, a pequena cidade fronteiriça surgiu à vista. Uma única rua principal empoeirada, ladeada por edifícios de madeira, um campanário de igreja erguendo-se acima dos telhados, cavalos atrelados do lado de fora da loja geral e do salão. Pessoas pararam para observar enquanto Nathan entrava com Margaret e os 2 prisioneiros.
Ele guiou Scout diretamente para o escritório do xerife, onde o xerife Dawson, um homem de peito largo com um bigode prateado, saiu para encontrá-los. Que encarnação aconteceu aqui, Thompson? O xerife exigiu, olhando para os foras da lei feridos. Esses homens atacaram a senhorita O'Hara lá pelo Barranco da Águia. Nathan explicou, desmontando e ajudando Margaret a descer. Havia um terceiro que escapou. Um sujeito magro com uma cicatriz no rosto. A expressão do xerife Dawson escureceu. Parece a gangue Sawyer tem causado problemas por todo o território. Ele se virou para seu vice. Tranquem esses dois e chamem o Dr. Miller. Enquanto os foras da lei eram arrastados para dentro, o xerife se virou para Margaret. Você está bem, senhorita? O doutor deveria dar uma olhada em você também. Estou bem, de verdade. Margaret insistiu, embora soubesse que parecia longe disso. Graças ao Sr. Thompson. O xerife Dawson assentiu aprovadoramente para Nathan. Bom trabalho, filho. Esses homens têm preços em suas cabeças. O dinheiro da recompensa é seu por direito. Nathan pareceu desconfortável com o elogio. Apenas aconteceu de estar no lugar certo. Bem, senhorita O'Hara, você precisará dar um depoimento, disse o xerife. E eu recomendaria ficar na cidade esta noite. Aquele terceiro irmão Sawyer ainda pode estar na área. O coração de Margaret afundou. Eu não tenho acomodações na cidade. Eu estava planejando continuar hoje. Ela pode ficar na propriedade dos Peterson, Nathan ofereceu. A senhora Peterson acolheria a companhia, e lá é seguro. O xerife Dawson considerou isso. Essa é uma oferta justa, senhorita. Os Peterson são boas pessoas, e aquele rancho é o lugar mais seguro fora da cidade. Margaret olhou para Nathan, estudando seu rosto em busca de qualquer sinal de segundas intenções, mas encontrou apenas sinceridade. Ainda assim, a ideia de ir para um rancho estranho com um homem que ela acabara de conhecer, mesmo um que havia salvado sua vida, a fez hesitar, como se lendo seus pensamentos. Nathan acrescentou. A senhora Peterson é uma senhora adequada de Boston. Ela comanda com mão firme e há um quarto na casa principal onde hóspedes femininas ficam. Você seria tratada com nada além de respeito. Após dar sua declaração ao xerife, Margaret se viu mais uma vez em Scout com Nathan, desta vez seguindo para o norte em direção ao rancho Peterson. O sol da tarde projetava longas sombras sobre a paisagem ondulada, pintando os campos em tons de ouro e âmbar. Fale-me sobre seu irmão, Nathan disse enquanto cavalgavam. Pode me ajudar a reconhecê-lo se eu tiver cruzado caminhos com ele. Margaret sorriu ligeiramente, grata pela distração de seu calvário. Patrick tem 24 anos, mais ou menos sua altura, mas mais magro. Cabelo ruivo como o de nosso pai. O meu puxa a nossa mãe. Ele tem uma cicatriz no queixo de quando caiu de uma árvore aos 10 anos. E ele toca violino melhor do que qualquer um que eu já ouvi. Parece um sujeito memorável, Nathan observou. Alguma ideia de por que suas cartas pararam? O sorriso de Margaret sumiu. Não, é isso que me preocupa. Patrick não pararia de escrever a menos que... Ela não conseguiu terminar o pensamento. Nós o encontraremos. Nathan disse com uma determinação silenciosa que fez Margaret querer acreditar nele. O rancho Peterson apareceu no horizonte quando o sol começou a se pôr. Uma propriedade vasta com uma grande casa principal, vários anexos e um curral cheio de cavalos e gado. Enquanto se aproximavam, uma mulher saiu da casa, sombreando os olhos contra o sol poente. Nathan Thompson, quem você nos trouxe? Ela chamou, seu sotaque de Boston ainda evidente apesar dos anos em Wyoming. Senhora Peterson, Nathan respondeu. Esta é a senhorita Margaret O'Hara. Ela teve alguns problemas na estrada e eu ofereci sua hospitalidade para a noite. Alina Peterson era uma mulher marcante em seus 50 anos, com cabelo escuro prateado preso impecavelmente, apesar do cenário fronteiriço. Seus olhos perspicazes notaram o estado desgrenhado de Margaret, mas sua expressão permaneceu graciosa.
Você pobre querida, ela disse enquanto Nathan ajudava Margaret a desmontar. Entre de uma vez, nós vamos te limpar e alimentar. Margaret se viu conduzida a uma casa surpreendentemente elegante. Embora longe do luxo de Boston, a casa do rancho Peterson ostentava papel de parede de verdade, móveis polidos e sinais de civilização muitas vezes ausentes em moradias fronteiriças. Nathan, peça a um dos rapazes para cuidar do seu cavalo, a senhora Peterson instruiu. Então, venha para o jantar. O Sr. Peterson vai querer saber sobre isso. Conforme prometido, Margaret recebeu um quarto privativo com uma cama de verdade. Um luxo depois de semanas de viagem. A senhora Peterson forneceu um vestido limpo que havia pertencido à sua filha, que agora era casada e morava em Denver. Pode ficar um pouco grande em você, a senhora Peterson disse, mas é melhor do que aquelas roupas rasgadas. Depois de lavar a sujeira e o medo em uma bacia de água morna, Margaret trocou-se para o vestido emprestado. Ele ficava um tanto folgado em sua estrutura esguia, mas o calico azul macio estava limpo e inteiro. Ela escovou seu longo cabelo castanho-mel, fazendo uma careta enquanto seus dedos encontravam emaranhados e pedacinhos de grama seca. Quando desceu para a sala de jantar, encontrou Nathan já sentado com o Sr. Peterson, um homem alto e distinto com olhos gentis e 3 peões do rancho. Os homens se levantaram quando ela entrou, e Margaret sentiu um rubor de autoconsciência enquanto o olhar de Nathan permanecia nela. Senhorita O'Hara, o Sr. Peterson disse calorosamente. Por favor, junte-se a nós. Nathan nos contou sobre seu calvário. Você é bem-vinda para ficar o tempo que precisar. Obrigada, senhor, Margaret respondeu, tomando o assento oferecido ao lado da senhora Peterson. Sua hospitalidade é muito apreciada, mas não desejo importunar. Estou procurando por meu irmão e não posso me dar ao luxo de atrasar minha busca. Bobagem, a senhora Peterson disse firmemente. Nenhuma jovem deveria viajar sozinha neste território, especialmente não com um daqueles foras da lei ainda à solta. Nathan ofereceu-se para ajudar a localizar seu irmão, e ele é o melhor rastreador em 3 condados. Durante a refeição, Margaret estava ciente dos olhos de Nathan, ocasionalmente encontrando os dela do outro lado da mesa. Ele falava pouco, mas quando os outros peões do rancho compartilhavam histórias ou piadas, ela notava o respeito que lhe demonstravam. Ele não era o capataz do rancho. Essa posição pertencia a um homem mais velho e grisalho chamado Jenkins, mas era claro que os homens valorizavam a opinião de Nathan. Depois do jantar, enquanto a senhora Peterson instruía a empregada sobre como preparar o quarto de Margaret, o Sr. Peterson a convidou para se juntar a ele e Nathan na varanda. Nathan me diz que seu irmão pode ter trabalhado em condução de gado, o Sr. Peterson disse, acendendo seu cachimbo. Eu mantenho registros de todos os homens que trabalham para mim. Deixe-me verificar meus livros. Ele desapareceu em seu escritório, deixando Margaret e Nathan sozinhos na varanda. A noite de Wyoming havia se estabelecido ao redor deles, estrelas brilhando em um céu limpo, grilos cantando na grama alta. Obrigada novamente, Margaret disse suavemente. Não apenas pelo que aconteceu antes, mas por me trazer aqui. Os Petersons são muito gentis. Nathan encostou-se no corrimão da varanda, seu perfil iluminado pela luz da lâmpada que vinha das janelas. Eles são boas pessoas. Me deram uma chance quando muitos não dariam. Algo em seu tom deixou Margaret curiosa. O que você quer dizer? Nathan ficou em silêncio por um longo momento. Eu nem sempre estive do lado certo da lei, ele finalmente disse. Depois da guerra, eu andei com uma turma difícil por um tempo. Fiz coisas das quais não me orgulho. Margaret o estudou, tentando reconciliar essa admissão com o homem que havia arriscado sua vida para salvá-la. O que mudou? O Sr. Peterson me pegou tentando roubar um de seus cavalos há 5 anos, Nathan disse com um sorriso relutante. Em vez de me atirar ou me entregar, ele me ofereceu um emprego. Disse que se eu fosse ficar perto de seus cavalos,
Eu poderia muito bem ser pago por isso. Ele se virou para encará-la diretamente. Algumas pessoas merecem uma segunda chance. Senhorita O'Hara, os Petersons me ensinaram isso. Antes que Margaret pudesse responder, o Sr. Peterson retornou com um livro-razão encadernado em couro. Eu examinei os últimos 2 anos de contratações, ele disse. E não me lembro de nenhum O'Hara, mas, Nathan, verifique com Jenkins amanhã. Ele pode se lembrar de alguém que se encaixe na descrição e que não ficou tempo suficiente para entrar nos livros. Margaret tentou esconder seu desapontamento. Cada beco sem saída fazia seu irmão parecer mais distante, e o peso de sua jornada solitária pressionava mais fortemente em seus ombros. Nós o encontraremos. Nathan disse baixinho, ecoando sua promessa anterior. Na manhã seguinte, Margaret acordou com os sons do rancho ganhando vida, cavalos relinchando, homens chamando uns aos outros, o tilintar do sino do café da manhã. A Sra. Peterson havia providenciado uma roupa de montaria simples, mas resistente, que pertencia à sua filha, e Margaret, agradecida, trocou-se para as roupas práticas. No café da manhã, Nathan anunciou seu plano. Jenkins não se lembra de ninguém que corresponda à descrição de Patrick, mas ele sugeriu que verificássemos com o velho Sam Wilson na estação de parada, 15 milhas a leste. Ele vê todo viajante que passa e tem uma mente como uma armadilha de aço para rostos. Eu irei com você, Margaret disse imediatamente. A Sra. Peterson pareceu preocupada. Você tem certeza, querida? Depois do calvário de ontem. Eu vim longe demais para sentar e esperar. Margaret insistiu. E o Sr. Thompson estará comigo. Ela se virou para Nathan. Isso é, se você não se importar com a companhia. De jeito nenhum, senhor, ele respondeu, e Margaret pensou ter detectado um toque de aprovação em sua expressão. Eles partiram depois do café da manhã, Margaret cavalgando uma égua gentil chamada Buttercup, emprestada dos Petersons. O dia estava claro e fresco, perfeito para viajar, e enquanto cavalgavam lado a lado, Margaret se sentiu cada vez mais confortável na presença de Nathan. Fale-me sobre você. Ela se aventurou depois de cavalgarem em silêncio o companheiro por um tempo. De onde você é originalmente? Nathan ajustou seu chapéu contra o sol. Ohio, zona rural. Saí quando tinha 16 anos para lutar na guerra. Você lutou pela União? Margaret perguntou. Ele assentiu. Mas 3 anos disso. Vi coisas que nenhum menino deveria ver. Sua voz adquiriu uma qualidade distante. Vim para o oeste depois porque Ohio parecia muito pequeno, muito assentado, precisava de céu aberto e novos horizontes. Eu entendo esse sentimento, Margaret disse. Depois que meus pais morreram, nossa casa na Pensilvânia parecia um túmulo. Cada quarto, cada objeto me lembrava do que eu havia perdido. Ela não havia falado disso com ninguém, mas algo sobre a maneira direta de Nathan tornava mais fácil. Quando as cartas de Patrick pararam de chegar, vendi tudo, exceto o que cabia em meu baú e comprei uma passagem para o oeste. Isso exigiu coragem, Nathan observou, olhando para ela com um respeito recém-descoberto. Margaret riu baixinho. Ou tolice. Minha tia me chamava de teimosa e imprudente. Às vezes não há muita diferença entre coragem e tolice, Nathan disse. Depende de como as coisas terminam no final. Eles chegaram à estação de parada por volta do meio da manhã. Uma estrutura simples, servindo como correio, loja geral e parada de diligência. Tudo em um. Sam Wilson provou ser exatamente como descrito. Um homem de aparência antiga com uma memória notável. O'Hara, ele repetiu depois que Margaret explicou sua busca. Um sujeito ruivo com um violino. Ele coçou sua barba rala pensativamente. Passou por aqui há uns 4 meses, indo para Malad City, Idaho. Ele disse algo sobre perspectivas de prata. O coração de Margaret saltou. Você tem certeza, senhorita? Eu administro esta estação há 30 anos. Eu me lembro de cada rosto que entra pela minha porta.
Sam pareceu ofendido com a sugestão de que sua memória poderia estar com defeito. Malad City, Nathan ponderou. Isso fica a uns bons 300 milhas a noroeste daqui. Então é para lá que eu vou, Margaret disse firmemente. Eles compraram suprimentos de Sam, Margaret insistindo em pagar com seus fundos minguantes, e começaram a viagem de volta ao Rancho Peterson. A mente de Margaret estava acelerada com planos e cálculos. Eu precisarei encontrar passagem na próxima diligência que segue para o oeste, ela disse pensando alto, embora eu não saiba até onde meu dinheiro vai durar. Nathan ficou em silêncio por um longo momento. Eu poderia levá-la, ele finalmente disse. Margaret se virou para ele surpresa. O quê? Para Malad City, ele esclareceu. Eu sei o caminho, e viajar com alguém é mais seguro do que ir sozinha ou com estranhos. Mas e seu trabalho no rancho? O Sr. Peterson me deve salários atrasados, e eu tenho economias. Estava pensando em uma mudança de qualquer maneira. Ele desviou o olhar como se envergonhado de sua própria oferta. Além disso, eu dei minha palavra de que ajudaria a encontrar seu irmão. Margaret o estudou dividida. A parte prática dela reconheceu o sentido em sua oferta. A jornada seria de fato mais segura com Nathan junto. Mas outra parte dela, a parte que havia sido criada para ser recatada e cautelosa, alertava contra tal arranjo. As pessoas falariam, ela disse hesitantemente. Os lábios de Nathan se curvaram em um meio sorriso. Senhorita O'Hara, com todo o devido respeito, estamos no território de Wyoming. Aqui fora, as pessoas estão mais preocupadas com lobos e tempo do que com quem está viajando com quem. Ainda assim, Margaret hesitou. Por que você faria isso? Você já salvou minha vida. Você não me deve nada. Nathan parou seu cavalo e Margaret fez o mesmo. Seus olhos azuis encontraram os dela diretamente, sérios agora. Talvez eu tenha meus próprios fantasmas para fugir, ele disse baixinho. Ou talvez eu apenas saiba como é estar procurando por algo importante. Ele fez uma pausa. A escolha é sua, senhorita O'Hara. Eu não me ofenderei se você recusar. Margaret considerou suas palavras. Ela vinha tomando suas próprias decisões desde a morte de seus pais, confiando em seus instintos em um mundo que constantemente dizia às mulheres que elas não podiam ou não deviam. Aqueles mesmos instintos agora lhe diziam que Nathan Thompson era um bom homem, apesar ou talvez por causa de sua franqueza sobre seu passado. Quando poderíamos partir? Ela perguntou. Alívio cintilou em suas feições. 3 dias. Preciso resolver as coisas com os Petersons e fazer os preparativos. Margaret ficou na sala dos Peterson, despedindo-se do casal que lhe havia demonstrado tanta gentileza. A senhora Peterson colocou um pacote em suas mãos. Comida para a viagem, ela disse, então baixou a voz. E Nathan é um bom homem, apesar do que ele possa ter lhe dito sobre o passado dele. Ele provou seu valor 100 vezes. O Sr. Peterson apertou a mão de Margaret firmemente. Boa sorte para encontrar seu irmão, senhorita O'Hara. E não se preocupe com o Nathan. Eu lhe dei licença para retornar à sua posição aqui quando ele desejar. Lá fora, Nathan estava carregando o último de seus suprimentos em um cavalo de carga. Eles viajariam com 3 cavalos. Scout para Nathan, Buttercup para Margaret, um presente de despedida dos Petersons, apesar de seus protestos, e o cavalo de carga levando sua barraca, comida e outras necessidades. Enquanto montavam e se afastavam do rancho, Margaret sentiu uma estranha mistura de ansiedade e euforia. A jornada à frente seria longa e potencialmente perigosa, mas pela primeira vez em meses, ela tinha uma pista sólida sobre o paradeiro de Patrick e um aliado inesperado ao seu lado. Os primeiros dias de viagem estabeleceram sua rotina. Eles se levantavam ao amanhecer, cavalgavam até o meio-dia, descansavam durante a parte mais quente da tarde, então continuavam até o anoitecer. Nathan insistiu em ensinar Margaret como montar e desmontar acampamento eficientemente,
como cuidar dos cavalos adequadamente e, para seu alarme inicial, como atirar com o pequeno revólver que ele havia comprado para ela em Silver Creek. Eu nunca disparei uma arma na minha vida, ela protestou enquanto ele colocava a arma em suas mãos. Então é hora de você aprender. Ele respondeu simplesmente. Espero que você nunca precise, mas esperar não te mantém viva aqui. Margaret provou ser uma aprendiz rápida com o revólver, embora o recuo a assustasse nas primeiras vezes. Na terceira sessão de prática, ela conseguia acertar as latas que Nathan montava com razoável precisão. Todas as noites, Nathan estabelecia o acampamento, sempre montando a pequena barraca de Margaret primeiro, enquanto ele dormia sob as estrelas ou, em tempo inclemente, sob um simples toldo de lona. Ele mantinha uma distância respeitosa que Margaret apreciava, embora com o passar dos dias ela se sentisse mais confortável na presença dele. Suas conversas gradualmente se aprofundaram para além de questões práticas. Margaret contou a ele sobre sua infância na Pensilvânia, sobre o trabalho de seu pai como professor e os belos jardins de sua mãe. Nathan compartilhou histórias de suas 3 irmãs de volta em Ohio, todas casadas agora com filhos que ele nunca havia conhecido. Você escreve para elas? Margaret perguntou uma noite enquanto estavam sentados ao lado de sua fogueira, o vasto céu de Wyoming em chamas com estrelas acima deles. Nathan cutucou o fogo com um graveto. Às vezes, não tão frequentemente quanto eu deveria. Por que não? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Vergonha, eu suponho. Elas sabiam no que eu me tornei depois da guerra. As coisas que fiz. Ele olhou para ela. É mais fácil ser Nathan Thompson, peão honesto, com pessoas que nunca conheceram Nathan Thompson, o ladrão e errante. As pessoas podem mudar, Margaret disse suavemente. Você é a prova disso. Seu sorriso foi tingido de tristeza. Talvez, mas as memórias são longas, especialmente em famílias. No 6º dia de viagem, eles encontraram o primeiro desafio real de sua jornada. Nuvens escuras estavam se formando durante toda a manhã, e no início da tarde, uma violenta tempestade estourou sobre eles. Eles estavam cruzando um trecho exposto de pradaria sem abrigo à vista, quando as primeiras gotas maciças de chuva começaram a cair. Precisamos encontrar cobertura, Nathan gritou sobre o vento crescente. Há uma linha de árvores ao longo daquele leito de riacho. Podemos conseguir se nos apressarmos. Eles impulsionaram seus cavalos para a frente enquanto relâmpagos cortavam o céu e trovões retumbavam acima. Os animais estavam nervosos, assustados com a tempestade, e Buttercup quase derrubou Margaret quando um raio particularmente próximo iluminou a paisagem. Calma, garota, Margaret acalmou, inclinando-se para acariciar o pescoço da égua. Apesar de seu próprio medo, eles alcançaram o riacho justamente quando a tempestade liberou sua fúria total. Nathan rapidamente prendeu os cavalos sob a parte mais densa da copa das árvores, então ajudou Margaret a descarregar a lona de óleo de seus suprimentos. Trabalhando juntos sob a chuva forte, eles a esticaram entre 4 árvores para criar um abrigo improvisado. Molhados até a pele, eles se encolheram sob a lona enquanto a tempestade rugia ao redor deles. Margaret estava tremendo, seus dentes batendo incontrolavelmente. Você precisa tirar essas roupas molhadas, Nathan disse, preocupação evidente em sua voz. Ele virou as costas, dando-lhe privacidade. Eu não vou olhar. Use os cobertores secos do centro do pacote. Eles devem estar decentes. Margaret hesitou apenas brevemente antes que a praticidade vencesse a modéstia. Ela rapidamente tirou sua roupa de montaria encharcada e se envolveu nos cobertores de lã que Nathan havia indicado. Estou decente, ela disse quando terminou. Nathan se virou, alívio cruzando suas feições quando a viu embrulhada em segurança. Ele pegou um cantil de sua bolsa de sela e ofereceu a ela. Apenas um gole. Vai te aquecer por dentro. O uísque queimou um rastro de fogo na garganta de Margaret, mas ele estava certo. O calor logo começou a se espalhar por seus membros. Eles se sentaram lado a lado sob a lona, ouvindo a tempestade.
Obrigada, Margaret disse depois de um tempo. Não tenho certeza se saberia o que fazer se tivesse sido pega nisso sozinha. Nathan deu de ombros. Você é mais capaz do que pensa. Você teria descoberto. Talvez, ela concedeu. Mas estou feliz por não ter tido que fazê-lo. Seus olhos se encontraram, e algo não dito passou entre eles. Um reconhecimento da confiança que havia se desenvolvido ao longo de seus dias de viagem. Margaret de repente se tornou consciente de sua proximidade, da forte linha da mandíbula de Nathan e da maneira gentil como seus olhos enrugavam nos cantos quando ele quase sorria. O momento foi quebrado quando uma rajada de vento ameaçou arrancar um canto de seu abrigo. Nathan se lançou para prendê-lo, e quando a lona foi fixada, a estranha tensão havia se dissipado. A tempestade continuou durante a noite, forçando-os a acampar ali entre as árvores. Apesar das circunstâncias, Margaret dormiu surpreendentemente bem, embalada pelo tamborilar constante da chuva na lona e pela presença reconfortante de Nathan vigiando. Pela manhã, a tempestade havia passado, deixando para trás um mundo lavado e limpo cintilando no sol da manhã. As roupas de Margaret ainda estavam úmidas, mas Nathan construiu uma pequena fogueira para secá-las antes de retomarem sua jornada. À medida que os dias se transformavam em semanas, a paisagem gradualmente mudou ao redor deles. As pradarias ondulantes de Wyoming deram lugar ao terreno mais acidentado do território de Idaho. Eles cruzaram rios inchados com o escoamento do final da primavera, navegaram por desfiladeiros íngremes e cavalgaram por vales tão bonitos que tiraram o fôlego de Margaret. Eles encontraram outros viajantes, ocasionalmente carroças de carga indo para acampamentos de mineração, famílias se mudando para o oeste, cavaleiros solitários como eles mesmos. Desses encontros, eles reuniram informações sobre a trilha à frente e notícias dos territórios. Uma noite, eles acamparam perto de um casal de idosos, viajando para o leste em uma carroça bem usada. A mulher, a Sra. Hollister, insistiu em compartilhar o jantar deles, um saboroso ensopado de coelho que foi uma bem-vinda mudança de suas rações de trilha. Vocês dois formam um belo casal, a Sra. Hollister observou enquanto estavam sentados ao redor da fogueira. Há quanto tempo estão casados? Margaret quase engasgou com seu ensopado. Oh, nós não estamos, ela começou, mas Nathan falou ao mesmo tempo. Somos companheiros de viagem, ele explicou suavemente. A senhorita O'Hara está procurando por seu irmão. A Sra. Hollister pareceu envergonhada. Peço desculpas. É só a maneira como vocês cuidam um do outro. Ela se calou, mas seu marido assentiu em concordância. Casados há 40 anos, o Sr. Hollister disse, e eu conheço esse olhar. Vi no meu próprio espelho. Mais tarde, depois de desejar boa noite aos Hollisters e se recolherem em seus arranjos de dormir separados, Margaret se viu incapaz de ignorar as palavras do casal. Havia algo na maneira como ela e Nathan interagiam que havia dado a impressão errada? E por que o engano a deixava tão confusa? Ela disse a si mesma. Era nada. Uma camaradagem natural que se desenvolvia entre companheiros de viagem, nada mais. No entanto, ela não podia negar que Nathan havia passado a ocupar um lugar significativo em seus pensamentos. Sua força tranquila, sua confiabilidade inabalável, o sorriso raro, mas transformador, que parecia reservado apenas para ela. Essas coisas haviam se tornado importantes para ela de maneiras que ela não havia previsto. Na manhã seguinte, eles se separaram dos Hollisters e continuaram para noroeste, nenhum deles mencionando a suposição do casal. Mas algo havia mudado sutilmente entre eles, uma nova consciência que deixou Margaret autoconsciente sobre pequenas coisas, como entregar o café a Nathan ou cavalgar perto dele. 3 dias depois, eles alcançaram uma elevação e viram uma cidade se espalhando no vale abaixo deles. Edifícios de madeira agrupados ao longo de uma rua principal, fumaça esvoaçante subindo das chaminés,
o brilho de um pequeno rio serpenteando ao lado. Malad City! Nathan disse apontando. Nós conseguimos. O coração de Margaret acelerou. Em algum lugar daquela cidade, Patrick poderia estar esperando, ou pelo menos alguém que soubesse para onde ele havia ido. Depois de semanas de viagem, a perspectiva de respostas era emocionante e aterrorizante. Eles cavalgaram para a cidade enquanto as sombras da tarde se alongavam, atraindo olhares curiosos de moradores locais não acostumados a ver uma jovem de aparência respeitável chegando com um cowboy cansado da trilha. Nathan nos levou diretamente ao único hotel da cidade, uma estrutura de madeira de 2 andares com uma placa recém-pintada proclamando-o como Malad Valley Inn. Você deveria pegar um quarto aqui, ele disse enquanto desmontavam. Eu encontrarei hospedagem na cocheira ou pensão. Margaret assentiu, de repente incerta agora que sua jornada estava terminando. O que aconteceria depois que ela encontrasse Patrick? Nathan simplesmente voltaria para Wyoming? Seus caminhos divergindo tão rapidamente quanto haviam convergido. A proprietária do hotel, uma mulher rechonchuda chamada Sra. Danvers, acolheu Margaret calorosamente. Não recebemos muitas senhoras desacompanhadas viajando, ela disse, olhando para Nathan com desconfiança. O Sr. Thompson tem sido meu acompanhante do território de Wyoming, Margaret explicou. Estou procurando meu irmão, Patrick O'Hara. Ele veio para cá há alguns meses. A expressão da Sra. Danvers mudou. O'Hara, o violinista. Com o aceno ansioso de Margaret, ela continuou. Ele ficou aqui por algumas semanas, ajudou com alguns reparos em troca de seu quarto. Jovem agradável. Você sabe onde ele está agora? Margaret perguntou, a esperança surgindo através dela. Ele pegou trabalho na mina Silver Star, cerca de 6 milhas ao norte da cidade, a Sra. Danvers disse. Está lá há alguns meses agora, eu acho. Vem para a cidade nos dias de pagamento. Nathan, que estivera cuidando dos cavalos em silêncio, levantou os olhos. Quando é o próximo dia de pagamento? Depois de amanhã, a Sra. Danvers respondeu. A maioria dos mineiros vem para suprimentos e coisas assim. Margaret mal conseguia conter sua empolgação. Depois de meses de busca, ela estava a apenas dias de se reunir com seu irmão. Ela se virou para Nathan, seus olhos brilhando. Nós o encontramos, ela disse suavemente. Ele sorriu, um sorriso completo e genuíno que transformou seu rosto marcado pelo tempo. Eu lhe disse que iríamos. Naquela noite, depois que Margaret havia se banhado para tirar a poeira da trilha e trocado para suas roupas mais limpas restantes, ela e Nathan jantaram no pequeno restaurante anexo ao hotel. O proprietário levantou uma sobrancelha para a aparência empoeirada de Nathan, mas os sentou mesmo assim. O que você fará depois de encontrar Patrick? Nathan perguntou enquanto esperavam pela comida. Margaret estava ponderando essa pergunta a ela mesma. Não tenho certeza, ela admitiu. Vim para o oeste para encontrá-lo, mas não pensei muito além disso. Ela fez uma pausa, olhando para as mãos. E você? Você voltará para o rancho Peterson? Nathan pareceu considerar sua resposta cuidadosamente. Eu poderia. O Sr. Peterson me aceitaria de volta. Ele tomou um gole de água. Mas eu tenho pensado que talvez seja a hora de fincar raízes em algum lugar. Não posso ser um peão errante para sempre. A comida deles chegou, um farto ensopado de carne e pão fresco. Luxos depois de semanas de rações de trilha, interrompendo a conversa. Enquanto comiam, Margaret se viu estudando as mãos de Nathan, fortes e capazes, com calos que falavam de anos de trabalho honesto. Ela havia passado a confiar nessas mãos, a confiar no homem por trás delas de maneiras que nunca havia confiado em ninguém fora de sua família. O que quer que você decida, ela disse finalmente, eu quero que você saiba o quanto sou grata, não apenas por sua proteção, mas por sua companhia. Estas semanas poderiam ter sido solitárias e assustadoras, mas em vez disso, ele a incentivou quando ela se calou.
Margaret encontrou os olhos dele do outro lado da mesa. Em vez disso, elas foram algumas das mais significativas da minha vida. Algo cintilou na expressão de Nathan. Surpresa, seguida por algo mais caloroso. Antes que ele pudesse responder, porém, a porta do restaurante abriu-se e 3 homens tropeçaram, rindo alto. Eram claramente mineiros, cobertos de poeira e sujeira, ruidosos de bebida. Um deles avistou Margaret e cutucou seus companheiros. Olha lá, rapazes, rosto novo na cidade. Nathan se endireitou na cadeira, sua postura relaxada instantaneamente substituída por alerta. Os mineiros se aproximaram da mesa deles. O líder, um homem corpulento com uma barba espessa, inclinou-se desconfortavelmente perto de Margaret. O que uma coisa bonita como você está fazendo em um lugar áspero como Malad City? Ele perguntou, seu hálito azedo de uísque. Por favor, deixe-nos comer em paz, Margaret disse firmemente, recusando-se a ser intimidada. O mineiro riu. Tem espírito, não tem? Que tal uma dança? Mais tarde, querida. O salão tem um novo pianista. A senhora não está interessada? Nathan disse baixinho, mas com um tom de aço na voz. O mineiro virou seus olhos embaçados para Nathan, parecendo notá-lo pela primeira vez. E quem seria você? Seu guardião. Seu companheiro, Nathan respondeu, levantando-se lentamente. Embora não fosse tão grande quanto o mineiro, ele se portava com uma confiança que fez o outro homem hesitar. Por um momento tenso, Margaret temeu que a violência explodisse. Então, um dos outros mineiros agarrou o braço de seu amigo. Vamos, Jim, deixe-o em paz. Sally está esperando no salão, lembra? O mineiro barbudo vacilou, então deu de ombros. Sua perda, senhorita, ele disse, tirando o chapéu zombeteiramente antes de permitir que o levassem embora. Nathan permaneceu de pé até que os mineiros saíram. Então afundou de volta em sua cadeira. Sinto muito por isso, ele disse. Não foi sua culpa, Margaret o tranquilizou. Ainda assim, sua mandíbula estava tensa. Isto não é Boston ou Filadélfia. Cidades mineiras podem ser lugares difíceis para uma mulher sozinha. Eu não estou sozinha, Margaret disse simplesmente. Eu tenho você. Ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou brevemente a mão dele, um gesto de gratidão e algo mais que ela não estava muito pronta para nomear. Na manhã seguinte, eles procuraram o escritório da Silver Star Mining Company, na cidade. O funcionário, um homem magro com dedos manchados de tinta, confirmou que Patrick O'Hara estava de fato empregado na mina. Bom trabalhador aquele, ele disse. O capataz fala muito bem dele. Ele dorme no acampamento mineiro, mas, como a senhora Denver lhe apanhou, estará na cidade amanhã para o dia de pagamento. Há alguma maneira de mandar uma mensagem a ele hoje? Margaret perguntou, ansiosa agora que seu irmão estava tão perto. O funcionário balançou a cabeça. Sem serviço regular de mensageiro. Mas se você estiver no Salão Golden Eagle, amanhã por volta do meio-dia, você o encontrará. É lá que os mineiros descontam seus vales de pagamento. O rosto de Margaret caiu ligeiramente ao mencionar o salão, não um lugar onde uma mulher respeitável normalmente entraria, mas ela assentiu em compreensão. Ao saírem do escritório, Nathan notou sua expressão. Eu poderia ir sozinho, ele ofereceu, trazê-lo para você no hotel. Não, Shanti, Margaret disse firmemente. Eu vim longe demais para esperar agora. Além disso, é de dia e eu terei você comigo. Eles passaram o dia explorando Malad City, um assentamento jovem, mas em crescimento, com uma rua principal ladeada pelos negócios essenciais de qualquer cidade da fronteira. Loja geral, ferreiro, cartório, 2 salões, uma pequena igreja e uma escola em construção na extremidade da cidade. Não é tão diferente de Silver Creek, Nathan observou enquanto caminhavam. As mesmas esperanças e dificuldades, apenas um cenário diferente. Você alguma vez pensa em se estabelecer em um lugar como este? Margaret perguntou, observando um grupo de crianças brincando com aros em frente à loja geral. Nathan considerou a pergunta. Eu poderia,
Com a razão certa. Ele olhou para ela, então rapidamente desviou o olhar. E você? Você se vê vivendo no Oeste permanentemente? A pergunta agitou algo em Margaret. Antes de deixar a Pensilvânia, ela havia visto sua jornada para o Oeste como uma necessidade temporária. Encontrar Patrick, talvez convencê-lo a retornar para o leste com ela, então retomar alguma semelhança de sua vida anterior. Mas as semanas na trilha a haviam mudado de maneiras que ela apenas começava a entender. Eu acho que poderia, ela disse lentamente. Há uma liberdade aqui que eu nunca conheci no leste. Espaço para respirar, para se tornar quem você realmente é sem o peso das expectativas dos outros. Nathan assentiu, compreensão em seus olhos. É por isso que muitos de nós ficamos, apesar das dificuldades. Naquela noite, Margaret achou o sono elusivo. Sua mente acelerou com pensamentos sobre o reencontro de amanhã com Patrick, mas também com a crescente incerteza sobre o que se seguiria. A jornada que a havia unido a Nathan terminaria, e com ela talvez sua parceria. A percepção de que ela não queria perder a presença de Nathan em sua vida veio com uma clareza surpreendente. Em algum lugar entre Wyoming e Idaho, entre perigo e segurança, entre estranhos e confidentes, seus sentimentos por ele haviam se aprofundado em algo que ela não podia mais descartar como mera gratidão ou amizade. A manhã chegou com um céu azul brilhante e a promessa de um dia quente. Margaret vestiu-se cuidadosamente com sua melhor roupa restante, uma saia azul marinho e uma blusa branca que a Sra. Peterson havia insistido para que ela levasse. Ela prendeu o cabelo cuidadosamente, estudando seu reflexo no pequeno espelho de seu quarto de hotel. A mulher que a encarava não era a mesma que havia deixado a Pensilvânia. Seu rosto estava mais bronzeado, seus olhos mais confiantes, sua postura mais segura. Nathan a esperava no saguão do hotel, e sua expressão ao vê-la fez seu coração disparar. Ele também havia se esforçado com sua aparência, vestindo uma camisa limpa e tendo raspado sua barba de trilha, revelando uma mandíbula forte e a sugestão de uma covinha em sua bochecha direita. Você está... Ele começou, então pareceu sem palavras. Obrigada, Margaret disse, entendendo o que ele não conseguia expressar. Vamos? Eles caminharam juntos até o salão Golden Eagle, chegando pouco antes do meio-dia. Apesar da hora adiantada, o estabelecimento já estava movimentado, com mineiros e moradores reunidos em mesas, jogando cartas ou em pé no longo balcão. A conversa cessou momentaneamente quando Margaret entrou no braço de Nathan, mas recomeçou rapidamente. O barman, um homem de peito largo com bigodes enormes, levantou uma sobrancelha, mas nada disse enquanto se aproximavam. Estamos procurando Patrick O'Hara, Nathan explicou. Ouvimos dizer que ele vem nos dias de pagamento. O barman assentiu em direção a uma mesa no fundo. Aquele sujeito ruivo com a caixa de violino. É ele ali. Margaret seguiu o olhar e ofegou baixinho. Lá, envolvido em um jogo de cartas com vários outros mineiros, estava seu irmão, mais magro do que ela se lembrava, seu cabelo ruivo mais comprido, mas inconfundivelmente Patrick. Ela avançou sem pensar, zigue-zagueando entre as mesas até parar logo atrás dele. Patrick, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. Ele se virou, confusão cruzando suas feições antes que o reconhecimento amanhecesse. Maggie! Ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira tombou para trás. Maggie, é você mesmo? No momento seguinte ela estava em seus braços, lágrimas fluindo livremente enquanto Patrick a abraçava tão apertado que ela mal conseguia respirar. Ao redor deles, os mineiros gritavam e aplaudiam, embora a maioria não tivesse ideia do que estavam testemunhando. O que você está fazendo aqui? Patrick perguntou quando finalmente a soltou, segurando-a à distância para olhá-la corretamente. Como você me encontrou? Suas cartas pararam, Margaret explicou, enxugando as lágrimas.
Depois que mãe e pai morreram, eles se foram. O rosto de Patrick se contorceu. Quando? Como? Margaret percebeu com uma pontada que seu irmão não tinha ideia das perdas que haviam sofrido. A febre no inverno passado. Eu escrevi para te contar, mas quando não recebi resposta... Ela gesticulou impotente. Eu tinha que te encontrar, Patrick. Você é toda a família que me resta. Patrick passou a mão pelo cabelo, visivelmente abalado. Eu nunca recebi suas cartas. Eu me mudei muito. E então, quando peguei o emprego na mina... Ele se calou, notando Nathan pela primeira vez. Quem é este? Nathan Thompson, Margaret disse, virando-se para incluí-lo. Ele me ajudou a encontrá-lo. Sem ele, eu... Ela não conseguiu terminar a frase. Impressionado pela emoção do momento, Patrick estendeu a mão para Nathan. Parece que lhe devo uma dívida, Sr. Thompson. Nathan apertou a mão oferecida. Nenhuma dívida. Sua irmã é uma mulher notável. Tive a honra de ajudar. A sinceridade em sua voz fez o coração de Margaret se encher, mesmo enquanto ela reconhecia a nota de finalidade. Com Patrick encontrado, a promessa de Nathan estava cumprida. A jornada deles juntos estava terminando. Os três se moveram para um canto mais tranquilo do salão onde Patrick explicou sua situação. Ele vinha trabalhando em vários empregos pelos territórios, seguindo rumores de oportunidades, enviando dinheiro para casa quando podia. Quando ouviu falar da descoberta de prata perto de Malad City, ele havia se inscrito na mina Silver Star, pretendendo economizar o suficiente para comprar uma pequena jazida própria. O pagamento é bom, ele assegurou a Margaret, e eu tenho uma participação em uma jazida promissora que alguns de nós trabalhamos em nossos dias de folga. Ele a olhou preocupado. Mas Maggie, este não é lugar para você. O acampamento mineiro é áspero, e mesmo a cidade não é o que você está acostumada. Eu não sou tão delicada quanto você se lembra. Margaret disse com um pequeno sorriso. Eu mudei, Patrick. Nós dois mudamos. Eles conversaram por mais de uma hora, preenchendo as lacunas de suas vidas separadas. Patrick estava claramente dividido entre a alegria de ver sua irmã e a preocupação com o futuro dela. Você poderia ficar no hotel por enquanto, ele sugeriu. Há também uma pensão decente para mulheres, administrada pela esposa do ministro. Eu vou providenciar. E depois o quê? Margaret perguntou. Patrick hesitou. Eu não sei ainda. Talvez quando eu tiver economizado o suficiente, poderíamos nos mudar para um lugar mais estabelecido, rapazes, ou até mesmo São Francisco. Enquanto falavam, Nathan permaneceu em grande parte em silêncio, contribuindo apenas quando diretamente abordado. Margaret estava agudamente consciente de seu afastamento, da distância cuidadosa que ele estava colocando entre eles, agora que seu irmão havia sido encontrado. Isso a atingiu com uma dor que estava em desacordo com a alegria de seu reencontro com Patrick. Quando finalmente saíram do salão, Patrick prometeu retornar à noite depois de resolver as questões no acampamento mineiro. Ele abraçou Margaret novamente, então apertou a mão de Nathan com gratidão genuína. Não sei como agradecer por trazer minha irmã em segurança para mim, ele disse. Apenas cuide bem dela, Nathan respondeu, seus olhos encontrando brevemente os de Margaret antes de desviar o olhar. Enquanto Patrick partia, Margaret e Nathan permaneceram na rua empoeirada, um silêncio constrangedor caindo entre eles, talvez pela primeira vez desde que se conheceram. Bem, Nathan finalmente disse, você o encontrou. Missão cumprida. Sim, Margaret concordou, embora a palavra soasse vazia. Nathan, eu... Você não precisa dizer nada, ele a interrompeu gentilmente. Estou feliz por ter podido ajudar. Patrick parece um bom homem. Ele é, Margaret disse. Mas Nathan, o que você fará agora? Ele deu de ombros olhando para a rua em vez de para ela. Voltar para Wyoming, eu suponho. O Sr. Peterson terá trabalho para mim. Claro, Margaret disse, lutando para manter o desapontamento fora de sua voz. O que ela esperava
que ele ficasse, que ele a convidasse para ir com ele. Tais pensamentos eram tolos, nascidos da intimidade incomum de sua jornada. Devo verificar os cavalos, Nathan disse abruptamente. Certificar-me de que estão prontos para a viagem de volta. Antes que Margaret pudesse responder, ele estava se afastando, seus ombros em uma linha rígida que falava de contenção em vez de indiferença. Ela o observou partir, uma sensação de vazio se expandindo em seu peito, apesar da alegria de encontrar Patrick. Naquela noite, Patrick retornou conforme prometido, levando Margaret para jantar no restaurante do hotel. Ele estava cheio de planos e possibilidades agora que estavam reunidos. Mas Margaret achou difícil se concentrar em suas palavras. Seus pensamentos continuavam a divagar para Nathan, que havia recusado se juntar a eles, alegando que precisava se preparar para sua partida na manhã seguinte. Maggie, você está me ouvindo? Patrick perguntou, notando sua distração. Sinto muito, ela disse, forçando um sorriso. Foi um dia avassalador. Patrick estudou o rosto dela. É mais do que isso. O que ela está preocupando? Margaret hesitou, insegura de como explicar sentimentos que ela mesma apenas começava a entender. É que Nathan tem sido meu companheiro constante por semanas. A ideia de ele partir tão de repente parece estranha. A compreensão amanheceu nos olhos de Patrick. Você se importa com ele? Ele declarou simplesmente. Margaret começou, então parou, incapaz de negar. Sim, eu me importo. Patrick estendeu a mão sobre a mesa para pegar a dela. Então, por que ele está partindo? A promessa dele era me ajudar a encontrá-lo. Agora que eu o tenho, não há razão para ele ficar. Ela olhou para suas mãos unidas. Nós nunca discutimos nada além disso. Talvez vocês devessem, Patrick sugeriu. Antes que seja tarde demais. Margaret balançou a cabeça. Não é tão simples. Viemos de mundos diferentes. E ele nunca deu qualquer indicação de que me vê como algo mais do que uma responsabilidade. Ele não deu? A sobrancelha de Patrick se ergueu ceticamente. A maneira como ele olha para você conta uma história diferente, irmã. O coração de Margaret acelerou. O que você quer dizer? Quero dizer que aquele homem não cruzou 300 milhas de deserto apenas para cumprir uma promessa a uma estranha. Patrick disse. Há maneiras mais fáceis de ser nobre. À medida que a escuridão caía sobre Malad City, Margaret estava na pequena sacada de seu quarto de hotel, olhando para as estrelas que haviam se tornado tão familiares durante a jornada deles. As mesmas estrelas que haviam observado ela e Nathan, enquanto acampavam nos vales de Wyoming, nos prados de Idaho e nas passagens de montanha entre eles. Uma decisão se cristalizou em sua mente. Ela não o deixaria partir sem falar a verdade, independentemente do resultado. Ela devia isso a ambos. Ela encontrou Nathan no estábulo, verificando as ferraduras de Scout à luz da lanterna. Ele a olhou enquanto ela se aproximava, surpresa cintilando em suas feições. Margaret, pensei que estaria com Patrick. Eu estava, ela disse, reunindo sua coragem, mas havia algo mais importante que eu precisava fazer. Nathan se endireitou, largando-a a escova de cascos que estava usando. O que é isso? Contar a verdade, Margaret disse, dando um passo mais perto. Antes que você parta amanhã. Ele ficou muito imóvel, observando-a com uma intensidade que poderia tê-la intimidado antes. Que verdade é essa? Que eu não quero que você vá, ela disse simplesmente. Pelo menos não sem saber como me sinto. A expressão de Nathan permaneceu cuidadosamente neutra. E como é isso? Margaret deu outro passo em direção a ele, perto o suficiente agora para ver o brilho dourado em seus olhos azuis, iluminado pela luz da lanterna. Eu te amo, ela disse, as palavras assustadoras e libertadoras. Acho que amo desde algum lugar entre Wyoming e aqui. Sei que talvez não mude nada. Você ainda pode escolher ir, mas eu não poderia deixá-lo partir sem dizer isso pelo menos uma vez. A compostura cuidadosamente mantida de Nathan cedeu.
a vulnerabilidade transparecendo. Margaret, ele disse, sua voz rouca de emoção. Você não sabe o que está dizendo. Eu não sou o tipo de homem que uma mulher como você deveria amar. Não é? Ela desafiou gentilmente. Um homem que arriscou a vida por uma estranha, que cumpriu sua palavra a um grande custo pessoal, que me mostrou bondade e respeito quando muitos não teriam. Ela balançou a cabeça. Se você não é digno de amor, Nathan Thompson, então eu não sei quem é. Ele fechou os olhos brevemente, como se as palavras dela lhe causassem dor física. Você merece algo melhor do que um ex-fora da lei sem nada em seu nome, além de um cavalo e uma cela. Eu mereço o homem que eu escolho, Margaret rebateu. E eu escolho você, se você me quiser. Quando Nathan abriu os olhos novamente, o conflito neles era evidente. E quanto a Patrick? Seus planos? Patrick quer que eu seja feliz, ela disse. Quanto aos planos, aprendi que a vida raramente o segue de qualquer maneira. Ela sorriu ligeiramente. Eu certamente nunca planejei me apaixonar por um cowboy de Wyoming quando deixei a Pensilvânia. Algo mudou na expressão de Nathan. Esperança, rompendo a dúvida como o nascer do sol através das nuvens. Eu venho lutando contra isso desde o dia em que te tirei daqueles foras da lei. Ele admitiu baixinho, dizendo a mim mesmo que era errado sentir isso, que uma vez que encontrássemos seu irmão, eu cavalgaria para longe e deixaria você seguir sua vida. Ele estendeu a mão timidamente, seus dedos calejados roçando sua bochecha. Mas que Deus me ajude, Margaret. Eu não acho que consigo. Então não o faça, ela sussurrou, inclinando-se em seu toque. A resolução de Nathan visivelmente desmoronou. Ele a puxou para si, um braço circulando sua cintura, enquanto sua outra mão acariciava o rosto dela com uma gentileza surpreendente. Por um instante, ele procurou em seus olhos, dando a ela uma última chance de reconsiderar. Então seus lábios encontraram os dela em um beijo que expressava tudo o que as palavras não podiam. Ternura e paixão, saudade e promessa. Margaret respondeu com igual fervor, seus braços envolvendo o pescoço dele enquanto ela se rendia a sentimentos que havia contido por muito tempo. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, ela encostou a testa no peito dele, ouvindo o batimento rápido de seu coração. Eu te amo, Margaret O'Hara. Nathan disse, sua voz firme e segura agora. Desde o momento em que você insistiu em aprender a atirar naquele revólver, eu acho. Apenas nunca pensei que tivesse o direito de dizê-lo. Ela olhou para ele, a alegria borbulhando através dela. Você tem todo o direito, e eu quero ouvir isso todos os dias de agora em diante. Ele sorriu, aquele sorriso raro e transformador que havia se tornado tão precioso para ela. Isso pode ser arranjado. Eles caminharam de mãos dadas de volta ao hotel onde Patrick estava esperando no saguão. Um olhar para os rostos deles disse a ele tudo o que precisava saber. Bem, ele disse com um sorriso, vejo que você seguiu meu conselho. Margaret corou, mas não soltou a mão de Nathan. Patrick, eu... Não precisa explicar, seu irmão interrompeu, levantando-se para apertar o ombro de Nathan. Eu só te conheço há um dia, Thompson, mas confio minha irmã a ninguém mais. Sua expressão ficou mais séria. Apenas prometa que vai cuidar dela. Com minha vida, Nathan respondeu solenemente. Na manhã seguinte, em vez de Nathan partir sozinho para Wyoming, os três sentaram juntos planejando seu futuro. Patrick não tinha desejo de retornar ao leste. O oeste havia se tornado sua casa, e suas perspectivas de mineração eram promissoras. Nathan, descobriu-se, vinha considerando o assentamento há algum tempo. Há boas terras disponíveis por aqui, Patrick os informou. O vale 20 milhas a oeste tem solo fértil, água e madeira suficiente para a construção. Várias famílias já se estabeleceram lá. Um rancho nosso, Nathan ponderou, olhando para Margaret. Não seria fácil, especialmente no início. Ela apertou a mão dele. Nada que valha a pena é. Nas semanas seguintes, seus planos tomaram forma.
Nathan e Patrick cavalgaram para inspecionar terras disponíveis, enquanto Margaret conseguiu uma posição temporária de professora na recém-concluída escola. As pessoas da cidade, inicialmente curiosas sobre a mulher do leste que havia chegado com um cowboy, logo a aceitaram como uma das suas. 2 meses depois de chegar a Mallet City, Margaret O'Hara tornou-se Margaret Thompson em uma cerimônia simples na pequena igreja. Patrick tocou seu violino enquanto ela caminhava pelo corredor até onde Nathan esperava, parecendo desconfortável, mas orgulhoso em um terno novo. Sua primeira casa foi uma cabana de 2 cômodos em 60 acres de terra, aninhada em um vale verdejante a oeste da cidade. Nathan trabalhou do amanhecer ao anoitecer construindo cercas, arando a terra e adquirindo um pequeno rebanho de gado, enquanto Margaret transformava a humilde cabana em um lar. Patrick dividia seu tempo entre sua jazida de mineração e ajudando seu novo cunhado a estabelecer o rancho. A vida foi difícil nesses primeiros anos, mas cheia de uma alegria que Margaret nunca havia conhecido na Pensilvânia. Cada desafio que enfrentaram, invernos rigorosos, verões secos, doenças e os milhares de contratempos naturais da vida na fronteira, eles enfrentaram juntos, seu laço se fortalecendo a cada provação superada. No seu 3º aniversário, o rancho Thompson havia se expandido para incluir um celeiro adequado, uma horta que era a inveja dos vizinhos colonos, e um pequeno, mas crescente rebanho de gado de qualidade. A cabana havia ganhado 2 cômodos adicionais, um dos quais se tornou um berçário para seu filho. James Patrick Thompson, nascido em uma noite nevada com apenas Patrick e uma mulher vizinha como parteira para ajudar. De pé na varanda uma noite, James adormecido em seus braços e o braço de Nathan em sua cintura, Margaret observou o pôr do sol pintar o céu ocidental em tons de ouro e carmesim. Patrick estava lá dentro, sua música de violino fluindo pela janela aberta enquanto ele praticava para o próximo baile da colheita na cidade. Algum arrependimento? Nathan perguntou suavemente, pressionando um beijo em sua têmpora. Margaret considerou a pergunta, pensando na vida refinada da Pensilvânia que ela havia deixado para trás. As fofocas da sociedade, os pretendentes adequados que seus pais haviam aprovado, o conforto previsível da civilização estabelecida. Então ela olhou para o homem forte e bom ao seu lado, o bebê em seus braços e o lar que haviam construído juntos. Nenhum único, ela respondeu sinceramente. O braço de Nathan apertou-a. Nem eu, embora às vezes ainda não consiga acreditar como tudo começou com um grito que eu quase não ouvi. Margaret estremeceu ligeiramente com a memória daqueles foras da lei, seus rostos agora misericordiosamente apagados em sua mente. Estou feliz que você o fez. Eu também, ele murmurou. Eu também. Enquanto a noite caía sobre sua propriedade, estrelas aparecendo uma a uma no vasto céu de Idaho, Margaret refletiu sobre o caminho estranho e maravilhoso que a havia levado até ali. Do terror em um barranco de Wyoming à paz em um vale de Idaho. De uma busca desesperada a uma descoberta alegre. De estranhos jogados juntos pelo acaso a uma família unida pela escolha e pelo amor. E tudo havia começado com um grito, um rifle e um cowboy corajoso o suficiente para vir correndo. 5 anos depois, o rancho Thompson havia se tornado um dos mais bem-sucedidos do vale. O conhecimento de Nathan sobre cavalos e gado, combinado com a cuidadosa contabilidade de Margaret e o investimento adicional de Patrick, de seu sucesso na mineração, permitiu que expandissem sua operação significativamente. Sua cabana original era agora o núcleo de uma casa de rancho adequada, com uma grande cozinha onde Margaret ensinava seus filhos, James, agora com 5 anos, e Sarah Eleanor, de 3 anos, suas letras e números quando o tempo os impedia de frequentar a pequena escola do vale. Patrick havia construído sua própria casa em terras adjacentes, embora permanecesse solteiro, alegando que seu violino era esposa suficiente para ele. A verdade que os irmãos reconheciam, mas raramente discutiam, era que a guerra havia deixado cicatrizes mais profundas em Patrick
do que ele havia revelado inicialmente. Algumas noites ele ainda acordava gritando, travando batalhas há muito tempo terminadas. Mas ele encontrava paz em sua música e alegria em seu papel de tio para os filhos de Nathan e Margaret. Em um dia quente de outono em 1883, enquanto Margaret pendurava a roupa no varal e as crianças perseguiam borboletas no jardim, ela avistou um cavaleiro se aproximando. Nathan estava na cidade entregando gado e Patrick estava trabalhando em sua jazida. Então ela observou cautelosamente uma mão sombreando seus olhos contra o sol. À medida que o cavaleiro se aproximava, seu coração disparou. Sua postura, a maneira como ele se sentava no cavalo era inconfundível mesmo à distância. James, Sarah, ela chamou. O pai de vocês chegou cedo. As crianças abandonaram sua perseguição de borboletas e correram em direção ao cavaleiro que se aproximava. Margaret seguiu em um ritmo mais digno, embora seu coração acelerasse como sempre acontecia à vista de seu marido. Nathan desmontou a tempo de pegar Sarah enquanto ela se lançava sobre ele, enquanto James dançava excitado ao redor de suas pernas. Você nos trouxe algo, papai? James perguntou, espiando as bolsas de sela de Nathan. Nathan riu, colocando Sarah no chão para bagunçar o cabelo escuro de seu filho, tão parecido com o dele. Talvez eu tenha, mas primeiro deixe-me cumprimentar sua mãe adequadamente. Ele deu um passo à frente, puxando Margaret para um abraço que, mesmo depois de todos esses anos, ainda a fazia sentir-se tão querida quanto da primeira vez que ele a havia segurado. Seu beijo, embora breve em deferência à sua audiência, continha a promessa de mais por vir quando estivessem sozinhos. Você chegou cedo em casa, ela disse quando se separaram. Deu tudo certo na cidade? Melhor do que tudo certo, Nathan respondeu, seus olhos brilhando de excitação. Lembra-se daquele contrato do exército que licitamos para fornecer cavalos de cavalaria? Margaret assentiu. Eles discutiram a oportunidade extensivamente. Significaria uma expansão significativa de sua operação de criação de cavalos, mas a receita garantida do governo proporcionaria estabilidade por anos. Nós conseguimos, Nathan anunciou. Assinei os papéis esta manhã. 20 cavalos por ano pelos próximos 5 anos. Margaret ofegou, então o abraçou novamente. Nathan, isso é maravilhoso. As crianças, sentindo a empolgação dos pais, embora não compreendendo sua causa, também começaram a pular e aplaudir. Nathan pegou Sarah novamente enquanto James subia em um poste de cerca para ficar na altura de um adulto. Não é só isso, Nathan continuou. Uma vez que a celebração inicial diminuiu, o xerife Miller vai se aposentar no final do ano. O conselho da cidade me abordou hoje sobre ocupar o lugar dele. Essa notícia fez Margaret hesitar. Xerife? Mas isso significaria morar na cidade, pelo menos em tempo parcial? Sim, Nathan terminou para ela. Eu disse a eles que discutiria com você. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Nathan e Margaret sentaram-se no balanço da varanda, discutindo a posição de xerife. A casa estava mais silenciosa do que o normal. Patrick havia passado mais cedo, mas fora para um baile no celeiro no vale vizinho, seu estojo de violino debaixo do braço e um brilho raro em seus olhos que sugeria que ele poderia ter uma senhora em particular em mente para a parceira. Você seria um excelente xerife, Margaret disse, encostando-se no ombro de Nathan enquanto observavam as estrelas surgirem. Você entende os dois lados da lei melhor do que a maioria. O braço de Nathan apertou-a. Talvez, mas não aceitarei se você for contra. Construímos este rancho juntos. Eu não gostaria de deixar você lidando com ele sozinha. Eu não estaria sozinha, Margaret apontou. Patrick está aqui e James está ficando velho o suficiente para ser realmente útil. Ela se virou para olhá-lo diretamente. Além disso, o contrato do exército significa que podemos contratar mais uma ou duas mãos. Nathan assentiu lentamente. É verdade. E Miller disse que eu poderia começar com apenas 3 dias por semana na cidade. O vice cobriria o resto.
Poderíamos manter um quarto no hotel para essas noites, Margaret sugeriu, prática como sempre. Ou talvez procurar comprar aquela pequena casa perto da escola. As crianças e eu poderíamos ficar lá quando tiverem aulas. Enquanto discutiam a logística, Margaret maravilhou-se com o quão longe eles haviam chegado desde o primeiro encontro. Ela, uma jovem aterrorizada, procurando por seu irmão. Ele, um cowboy solitário com um passado problemático. A jornada que os uniu havia mudado a ambos, forjando uma parceria mais forte do que qualquer um poderia ter imaginado. Você sabe, Nathan disse pensativamente, se alguém me dissesse 8 anos atrás que eu estaria considerando me tornar xerife de Malad City com um rancho de sucesso, uma esposa linda e 2 filhos incríveis, ele balançou a cabeça em admiração. Eu teria dito que eles estavam loucos. Margaret riu baixinho. A vida toma rumos inesperados. Eu vim para o oeste procurando por Patrick, nunca imaginando que encontraria muito mais. Nathan se virou para encará-la totalmente, sua expressão séria agora. Você alguma vez se pergunta o que teria acontecido se eu não a tivesse ouvido naquele dia? Se eu estivesse um pouco mais longe, ou se o vento estivesse soprando diferente? Margaret estremeceu com o pensamento. Às vezes, mas prefiro ser grata por você ter me ouvido, em vez de me deter no que poderia ter sido. Ele assentiu, puxando-a para mais perto. Sábia como sempre, Sra. Thompson. Enquanto estavam sentados juntos em silêncio companheiro, o futuro se estendendo diante deles, brilhante de possibilidades, Margaret pensou na jovem que ela havia sido. Assustada, mas determinada, partindo sozinha para a natureza selvagem desconhecida. Aquela jornada a havia levado não apenas a Patrick, mas a Nathan, a este lar, a vida que ela agora prezava. Eu te amo. Ela sussurrou, as palavras tão verdadeiras agora quanto da primeira vez que as havia pronunciado naquele estábulo anos atrás. E eu te amo. Nathan respondeu, sua voz profunda de emoção. Agora e sempre. Quando Patrick retornou tarde daquela noite, assobiando uma melodia alegre que sugeria que sua noite havia corrido bem, ele os encontrou ainda na varanda. Margaret adormecida contra o ombro de Nathan, suas mãos entrelaçadas como haviam estado desde o dia em que um cowboy ouviu um grito e veio correndo com seu rifle, mudando para sempre o destino de ambos.